Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição, advogado doutor Ari Friadenbach. Prazer tê-lo aqui, doutor Ari. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, com uma mesa sempre brilhante e vai com certeza ser um programa muito gostoso. O senhor é especialista em direito trabalhista? Era. Eu vou apresentar os demais participantes deste programa e depois uma pergunta específica para o senhor. Advogado Dr. Charles McNaughton. Prazer tê-lo aqui, Dr. Charles. Prazer a todos, é uma honra estar. Também conosco a diretora da Agência Nacional de Turismo da Itália para o Brasil, doutora Fernanda Longobardo. Doutora Fernanda, prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite e também aos demais participantes, aqui é uma honra a gente estar aqui. Também conosco Aguinaldo Abrão, doutor Aguinaldo Abrão. O que é ITA Seguro Viagem, doutor Aguinaldo? Eu queria agradecer o convite e o privilégio de poder estar aqui participando dessa mesa e desse programa Gente que Fala e poder trazer os assuntos relevantes aos telespectadores. E o que é ITA? ITA é International Travel Assistance, é uma empresa especializada em seguro viagem. É uma empresa que atua já há muitos anos no segmento e possui escritórios no Brasil, em Orlando, na Flórida e em Porto, Portugal. Doutor Ari Friadenbach, o governo, nesta semana, eu não sei qual é o termo correto, mas como jornalista, caducou uma medida provisória, né, da reforma trabalhista. O senhor, como advogado trabalhista, o que acontece quando acontece aquilo? Bom, na verdade, o que está ocorrendo é uma tremenda insegurança jurídica no país, e não só na questão trabalhista, como um todo. A gente está vivendo um momento de muita insegurança política e jurídica, e no aspecto justiça do trabalho em especial, o que está havendo, na verdade, eu falei aqui brincando antes, eu era advogado trabalhista porque perdi emprego. Na verdade, perdeu o emprego? Perdi o emprego porque não existe mais justiça do trabalho, isso acabou com os direitos trabalhistas no Brasil. Então, assim, a justiça do trabalho, com esses prédios maravilhosos, vamos ter prédios para alugar, porque não vai ter mais como o funcionário, o empregado, reclamar. A gente tem, na verdade, assim, existe um outro lado, que é o que está tentando se diminuir, que é o excesso de reclamações trabalhistas, que também é um fato. A sobrecarga da justiça do trabalho é impressionante, mas com a nova legislação, simplesmente o empregado virou autônomo, ele vai ter que negociar com o empregador os aumentos salariais, ou seja, ele tem uma parte extremamente mais fraca da relação, e a lei coloca como se estivessem com as mesmas condições de sentar numa mesa e negociar. Mas eu quero entender, eu sou só jornalista, né? Os senhores são advogados, eu quero entender quando prescreve uma medida provisória e acontece o quê? Volta para trás, né? Porque deveria ter sido aprovado pelo Congresso, tá certo. Não houve essa aprovação. Todas as medidas que foram tomadas, todas as decisões adotadas neste período, elas têm validade, porque naquele período a lei estava valendo por conta da legislação daquele momento, né? Agora voltamos para trás, ou seja, esse é um grande drama para a sociedade, que é uma coisa completamente absurda e impensável. Você tem uma lei que vale, começa a valer, de repente deixa de valer, ou seja, a insegurança jurídica enorme. As empresas estão completamente perdidas, sem saber como é que contrata, se é autônomo, se não é autônomo, qual que é
qual que é a bola da vez. Então, isso é muito grave porque deixa de valer uma E legislação. até uma situação absurda do governo legislar via medida provisória de um tema como reforma trabalhista. Quer dizer, medida provisória deveria ser para medidas urgentes. Qual a urgência de um tema complexo como esse, você alterar uma lei trabalhista, que foi uma reforma trabalhista, por meio de uma medida provisória que pode perder a urgência é muito clara, né? Na verdade, a urgência houve por conta da pressão dos empresários, que queriam que essa lei passasse de qualquer maneira. Então, o Temer fez o trabalho para o qual ele foi contratado, que era dar um jeito de aprovar isso, seja como for. E foi dessa maneira absurda, e que gerou uma tremenda insegurança no Brasil, mais uma vez. A insegurança jurídica é absurda. Aprovado, mas não aprovado. É, uma coisa Charles. absurda, né? Quando E realmente, como o Ari doutor fala. falou, assim, não era uma questão de urgência. Só que tinha gente que tinha urgência para aprovar na verdade, isso. até foi pelo que eu lembro da época, ele aprovou a reforma trabalhista com a promessa de que alguns temas seriam alterados por medida provisória. Que não foram. E a medida provisória perdeu a... Por isso mesmo que não foi votado, porque ele não cumpriu a palavra dele, para variar. Dr. Charles, cerca de 60 projetos, 50, 60, é tudo a mesma coisa. Tramitam hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tratando da concessão de benefícios e perdão de dívidas. É chamada pauta bomba, que deve gerar impacto fiscal negativo de 667 bilhões até 2020. Principais desonerações propostas se referem a impostos sobre produção de determinados setores da indústria ou dos serviços, como IPI, PIS, COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido. Eu me dirigi ao Dr. Charles, mas, por favor, não estou excluindo Dr. Ari, doutora Fernanda, doutor Aguinaldo. É que o senhor é advogado especialista em direito tributário quando fala em pauta bomba. Bem, vamos lá. Nós temos hoje um problema em termos de orçamento que é gravíssimo. Temos um déficit, inclusive, me parece que semana passada houve uma notícia de que o governo, em março, teve o maior rombo do mês de março nas contas públicas na história. Então, enquanto a gente tem esse problema grave de orçamento, nós temos o Congresso com vários projetos de medidas de desoneração tributária, isenções, perdão de dívidas, assim por diante. Esses projetos normalmente são feitos por lobbies de setores específicos da economia. Então, em vez de se alterar o sistema tributário como um todo, reduzindo complexidade, reduzindo a tributação de forma genérica, criam-se benefícios que atendem certos setores, e quando certos setores são beneficiados, a carga tributária genérica é mais alta, porque se alguém deixou de pagar, o resto irá pagar a conta. Alguém tem que pagar. Então, me parece um populismo, uma irresponsabilidade de não se pensar o problema no todo e pontualmente criando benefícios que aumentam a complexidade, porque você cria uma discussão para saber quem entra no benefício e quem não entra, você cria exceções e não resolve o problema como um todo, que é a complexidade do sistema tributário, que é gravíssimo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem vários tributos sobre o consumo, né? IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, gera confusão. O empresário muitas vezes não sabe se tem que pagar o ICMS, se tem que pagar o ISS. Então é uma complexidade absurda que acaba com a produtividade. Porque enquanto tem complexidade e insegurança jurídica, o pessoal não quer investir. Então, me parece... Ainda mais capital estrangeiro, que não vem tem hipótese nenhuma. Eu, como advogado, muitas vezes, eu tenho situações em que estrangeiro vem investir no Brasil. Então, ele pede um parecer do Brasil, pede um parecer de outros países da América Latina. Os outros advogados de outros países costumam responder às dúvidas com um e-mail. Um e-mail ele responde como funciona o sistema tributário do país dele. Eu costumo entregar um parecer com lá minhas 20 e tantas folhas, tentando resumir ao máximo, com medo de ter esquecido alguma coisa. Ele compara o meu com o do advogado estrangeiro e vai no outro país e a gente não sabe por quê. Então, é um absurdo, é vergonhoso como nós temos uma Doutor Aguinaldo, qual é o reflexo disso no seguro, no turismo? Na indústria do turismo, na verdade, eu acho que quando o país não vai bem, nada vai bem, né? E isso acaba refletindo na indústria do turismo. Sobre essa pauta, me preocupa essa questão do binômio benefício e perdão, que são coisas bem distintas. O benefício pode ser sempre aplicado para recuperar e estimular a indústria e o comércio. Já o perdão, ele é mais complicado, ele provoca um desequilíbrio. Porque aquela indústria, aquela empresa, aquele comércio que paga rigorosamente os seus impostos se vê numa situação extremamente desfavorável. E eu acho que, de alguma forma, acaba criando a cultura de que é melhor eu não pagar, porque quem sabe lá na frente eu recebo um perdão desses meus compromissos.
Que é Não é fato, isso, doutor, né? né? Acontece, IPTU, por exemplo, né? Tem PPI, né, que chama? PPI. Sempre tem, o bom pagador acaba sempre se beneficiando, né? Então você sente meio otário quando você é uma pessoa que paga as suas contas em dia, né? Doutora Fernanda, a senhora é da Agência Nacional de Turismo da Itália e do Brasil. De acordo com o que o doutor Charles expôs, não é? Como a senhora consegue explicá-la? Ou não consegue explicar? Sempre tem uma explicação, né? Claro que o turismo ele está diretamente ligado ao momento do país. Então, ao momento que as pessoas estão vivendo, um país que atravessa por crises, como nesse momento, né, já está acontecendo bastante no país, no Brasil, limita as pessoas também a pensarem em viajar, somente viagens para o exterior. O valor do euro, quanto está, o valor do dólar, a quanto está, então isso sempre limita, sim. Então, as pessoas que sonham em viajar, no nosso caso, né, o nosso destino é a Itália, aquelas pessoas que há anos vocês estão guardando o seu dinheiro, estão fazendo uma poupança para poder viajar, para essas pessoas cria um certo problema dela ter que aguentar e esperar mais um pouco para que esse sonho possa se realizar. Mas também para uma parte da população, viajar hoje para o exterior não cria tantos problemas, né? A Itália hoje recebe muitos turistas brasileiros. Os números que nós temos de 2016 foram quase 900 mil turistas brasileiros, então é um número bastante significativo para o nosso destino. E o que é o ano da capital da cultura que Palermo inicia? Isso é um evento muito importante que acontece todos os anos na Itália, onde uma cidade é nomeada a capital da cultura. Então, ela é nomeada a capital da cultura por as iniciativas, pela experiência, por tudo aquilo que uma cidade pode oferecer para um turista, não só nacional, um turista italiano, como um turista internacional. Então, Palermo, que é uma cidade milenar, né, uma cidade que foi fundada por gregos e romanos, depois foi invadida por outros povos, como os normandos, já tem uma história bastante antiga e bastante rica, através dos seus monumentos, através da sua arte, da sua cultura, da sua gastronomia. Então, esse ano, por ter sido eleita a capital italiana da cultura, Palermo tem um calendário com quase 1000 eventos que vão acontecer até o final do ano. Eventos importantes, eventos que remetem a não só a parte cultural, mas também a parte social. Vários setores da cidade foram revitalizados, bairros que estavam precisando de uma infraestrutura nova foram revitalizados, e isso fez com que a cidade toda se movimentasse também na sua parte social. E além desses quase 1000 eventos que a cidade está proporcionando a turistas que vão visitar lá até o final do ano, também vai acontecer um evento chamado Manifesta 12, que é um evento também muito importante, que é uma Bienal europeia, que acontece também cada 2 anos numa cidade da Europa, e esse ano se juntou com Palermo, a capital da cultura, e também está acontecendo em Palermo. A senhora fala Palermo, a capital, ano da capital da cultura, é itinerante este evento? Não é só Palermo, ou é a coincidência deste ano ser Palermo? Não, cada ano é uma cidade italiana que é nomeada a capital da cultura italiana. Este ano, 2018, é Palermo que foi eleita a capital da cultura. Eu queria só fazer talvez um complemento. Acho que vai ser muito interessante, porque a Itália, na minha opinião, é um dos países mais interessantes para se ver, porque qualquer lugar da Itália é um museu a céu aberto, né? Assim, Itália é história em qualquer lugar, não é só Palermo, né? Assim, de norte a sul, são museus a céu aberto, fora os museus de fato, né? A Itália, completando também o que você falou, a Itália é o país com o maior número de patrimônios da Unesco no mundo. Com certeza. Então, 75% do patrimônio encontrado no mundo inteiro está na Itália. Então, a Itália, de norte a sul, de leste a oeste, em qualquer região, em qualquer cidade pequena ou média, é só história, arte e cultura. Doutor Aguinaldo, eu, diante da exposição, quero ir à Itália, quero ir a Palermo.
Quais são os cuidados que eu preciso ter? Cuidados iniciais, além de comprar a passagem. Nós sabemos hoje que uma viagem deve ser bem planejada, né? E, obviamente, desse planejamento faz parte da programação levar na bagagem um seguro viagem. Não importa se a pessoa é um viajante frequente ou se é um viajante inicial, está realizando sua primeira viagem ou viaja com frequência, todos nós criamos expectativas e queremos viver novas experiências. O seguro viagem tem como propósito evitar que essa programação, essa expectativa se frustre, porque diante de uma diversidade, você tem um seguro viagem que vai te trazer principalmente tranquilidade, né? A gente pode deparar com várias situações, desde de um pequeno acidente, de uma intoxicação alimentar, de um contratempo, de um voo atrasado, de uma bagagem que é extraviada na chegada ou na partida, enfim. Mas o importante é que esses tipos de eventos não coloquem a viagem em xeque-mate. O senhor é aqui da capital, é paulistano? Eu sou do interior de São Paulo, mas então, trabalho na capital. Não, mas então o senhor vai entender bem o que eu vou dizer. Eu sou matuto também lá do interior, eu sou de Garça. Então eu vou viajar, aí eu chego, na hora que eu vou fazer a minha passagem, me oferece o seguro. Eu, como matuto, falo, para que eu quero seguro? A gente sempre acha que até acontecer alguma coisa. Acha que né? Pois é, na verdade... Eu sou de Garça, de onde é o senhor? Eu sou de Campinas. Campinas, então não é tão interior verdade, assim. Esse questionamento, ele acontece assim. e... Só para dizer, Campinas, lá na estação, tem uma placa assim, capital e interior, indicando. O lado de cá é isso, e o lado de lá é interior. Então não é tão interior assim. Mas ainda conserva, né, Sim. A qualidade da vida do interior, apesar de ser uma região metropolitana com quase 2 milhões de habitantes. São Paulo está inserida na grande Campinas. A verdade é que o óbvio, ele só é óbvio para a mente preparada, né? A gente sabe que a maioria das experiências de viagem que a gente vive ou que ouve, a gente não vê uma situação crítica ou grave em que a pessoa se depara com um problema de saúde, por exemplo. Isso é na maioria dos casos, mas eles acontecem. E quando acontecem, você pode estar envolvido nesta situação. Então, vou dar uma ideia. Uma internação hoje nos Estados Unidos de uma semana, sem intervenção cirúrgica, apenas exames e internação para concluir um diagnóstico. Uma semana vai ficar entre 20 e 25 mil dólares de atendimento médico. Quando eu fiz a pergunta, o Dr. Ari Friedenbach disse até que a gente precise... Sim. A gente não sabe o que acontece. E na verdade, por cerca de 5 ou 6 dólares por dia, né? Então, nós estamos de uma viagem de 15 dias, cerca de 75 dólares. Por um valor muito pequeno, você tem esta situação resolvida. Então, eu acho que cabe ao agente de viagem, quando o passageiro vai até a agência para programar a sua viagem, vem um roteiro pela Itália ou em qualquer outro destino, que ele leve algumas coisas em consideração. Tempo de permanência, país para qual ele está indo, quais são as práticas que ele vai ter nesse país, ele vai estar indo para um turismo de aventura, vai praticar esporte, vai fazer turismo de cultura, né? Enfim, é muito importante o caráter da trabalho, é muito importante o caráter, o tempo de permanência e o destino. São 3 coisas muito importantes que tanto o viajante como o agente de viagem deve levar em conta no momento de fazer um seguro viagem. Posso fazer uma pergunta? O doutor Ali está levantando o dedo. Mas dá licença, não quero interromper, não quero ser grosseiro. Não é uma exigência para quem vai para a Europa ter um seguro? Sim, não para o mundo, mas para a Europa. Mas para a Europa sim, é uma exigência, Os né? países do Schengen, os países Schengen, do Tratado de da Schengen, área Schengen exigem que o viajante, O O Tratado de Schengen é um tratado que reúne os países da Europa Ocidental, que permite livre trânsito por esses países. Né? E aí é uma então exigência. ele tem algumas exigências. Uma delas é que este visitante, este viajante, leve consigo um seguro viagem com uma cobertura mínima de 30 mil euros. Mas, doutor Aguinaldo, o senhor teria como exemplificar alguns fatos
que as pessoas teimosas como eu não fizeram seguro e foram para lá e não se deram bem? Tem um mais recente que está inclusive nas redes sociais, na mídia, de uma jovem viajante, turista, que foi para a Flórida e depois seguiu viagem para a Califórnia, né? E cerca de 22 anos de idade, e fez um seguro com uma cobertura de $15 mil. E na Califórnia ela foi cometida de um AVC hemorrágico. Sim. E agora se encontra ainda internada e com uma conta hospitalar de mais de $60 mil para pagar. E a família agora faz um movimento na rede social para ajudar a pagar esta conta hospitalar, que já está em mais de 60 mil. Essa informação é de um mês atrás, dólares. 60 mil depois não? Por aqui acrescentar? Não, um exemplo que aconteceu com a minha família recentemente. Minha mãe, que já é uma senhora, junto com outras 3 amigas, que fizeram um cruzeiro agora por alguns países, chegando na Itália. Minha tia precisou de um serviço médico dentro do navio, foi atendida, mas tem que fazer todos os pagamentos que são cobrados por esses serviços médicos, mas quando chegou no Brasil, como eles tinham seguro, e sempre que viajam, elas viajam com seguro, elas foram ressarcidas de todas as despesas que elas tiveram. Então, isso é muito importante. É muito a importante gente que você está trazendo indica à mesa, isso para todas as pessoas que nos procuram no escritório, que realmente quem for viajar para a Itália... Com licença, doutor Ari Friedenbach, como é que é, doutor? Não, eu estava falando assim, eu aprendi com meu pai assim, eu sou neurótico com coisa de seguro. Eu não entro num carro sem seguro, eu não viajo sem seguro. E assim... A coisa é chata na hora de pagar. Eu estava umas 3, 4 semanas atrás com o carro da minha mãe, aí na Zona Leste, tomei uma pancada no carro, deu perda total. Assim, nem me abalei, eu tenho seguro, você nem discutir com o cara. Eu acho que essa é a coisa mais importante. O seguro viagem, ele não vai evitar aquela situação de revés. Mas você não vai ter estresse, né? Pois é, mas você já se depara com uma situação que às vezes é muito adversa e ainda você tem que ficar preocupado com os custos que isso vai lhe trazer. E nessa questão, o seguro viagem cumpre bem o seu papel, que é oferecer tranquilidade a uma pessoa que está fora do seu país de origem. Você vai viver uma situação de extremo estresse, pelo menos um tema menos para estressar. Né? Exatamente. Por isso que, inclusive, o slogan da nossa empresa é "Sua tranquilidade é o nosso negócio". Manter a tranquilidade desse viajante. Eu aproveito esse momento. Pois não, doutor Fernando? Não, está concordando. Não, é que eu aproveito esse momento aqui, é a oportunidade de se explicar. Até uso de ironia tal, porque é muito difícil de explicar isso. Sim. E quando eu digo que eu, matuto que sou lá do interior, não tenho o hábito de fazer seguro, eu imagino que o brasileiro não tem a cultura de fazer seguro, que nem o doutor Ari fala aqui, ele tem seguro até de sapato que ele usa. Não, eu tenho, sabe, no meu escritório eu tenho, na minha casa eu tenho, de carro, quando eu viajo eu faço. Realmente é uma coisa... E a lei de Murphy, né? Quando você não faz, acontece. Não, assim, de verdade, assim, eu tive um acidente violento, assim, eu até fiquei... Estranhei que não aconteceu nada comigo. Ótimo. Mas, sabe, nem fui discutir com o cara, assim, não quero saber, entendeu? Eu tenho seguro, resolve. Mas, doutor Aguinaldo, só para... O brasileiro não tem cultura para fazer seguro. Então, nós estamos tratando de um assunto, imagino que hoje, nos dias de hoje, a facilidade que se tem de viajar, né? Hoje é muito fácil viajar. Você viaja para qualquer lugar do mundo, o que não era possível. Não é? Na época que a escola era risonha e franca, não era possível fazer viagens da forma que nós temos hoje. A senhora citou cruzeiro, alguém chega lá e viaja com 10 meses aí de prazo para pagar. Ele se diverte lá viável, e depois se entristece em casa quando vai chegando as contas. Mas é uma facilidade importante que ajuda realmente a indústria do turismo, né? Que a pessoa realmente pode... Com essa facilidade de pagar em prestações, ela de pessoas poder que jamais planejar bem a sua viagem. Por exemplo, hoje é uma coisa super viável, né? É importante mencionar que o seguro viagem tem no impacto de uma viagem menos de 3% do valor dela. Sim. Então, o que nós não fazemos essas contas. O que o senhor fala 3%? Menos. Com exceção do Dr. Charles, que é tributarista, eu não sei o que é 3%. Por isso que não, tem... Por isso que percebe a colocação? Sim. Eu vou lá na agência comprar uma viagem, qualquer que seja o destino. Né?
Dr. Charles faz as contas dele, ele tem aquelas maquininhas infernais que ele faz aquelas contas, tem logaritmo, Só eles tem entendem. tudo. Só ele entende. Mas eu não sei o que é isso. Eu não sei fazer essa conta. Como o senhor fala, o impacto de 3%. Eu não tenho ideia do que seja isso. Mas, na verdade, eu acho que o profissional da área, o agente de viagem, ou mesmo as OTAs, que são online travel agências online, elas têm por obrigação dizer como funciona o serviço e quanto custa. Essa decisão é mesmo do viajante. E eu acho que exemplos de situações devem ser colocados, porque ninguém vai fazer opção pela compra do seguro viagem porque ele custa 50 ou 60 dólares. Mas vai fazer a compra se souber que uma despesa médica de uma semana fica em 30 mil dólares, mais de 100 mil reais. Aí sim que ele consegue perceber, ele consegue ter a percepção de que vale a pena ele gastar 50 dólares, mas sair devidamente coberto, do que para evitar uma conta de 50, de 40, 50, 60 mil. Eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalho há 20 anos no segmento de seguro viagem, cuidando das pessoas. E em outubro do ano passado, eu estava de licença, de férias, uma semana de férias, em Punta Cana. E lá tinha programado uma viagem para 7 noites. Na última noite, na sétima noite, que seria da quinta para a sexta, eu tive um jantar muito bom, porque foi num restaurante classificado da Michelin. E aquela noite, então, se encerrou muito bem. No dia seguinte, como eu faço todos os dias quando eu acordo, fui ao banheiro. Quando eu voltei, eu tive um AVC hemorrágico. Nossa. Né? Nossa. Ou seja, estava no final da minha viagem, tinha tudo para terminar ela da melhor forma possível. Né? E fui acometido de um AVC. Comecei a sentir fraqueza na perna, depois não senti nem a perna nem o braço e depois nem o rosto. E caí consciente, não caí desmaiado, graças a Deus, caí consciente, como eu tinha muita experiência, eu já tomei as primeiras medidas, porque eu faço isso diariamente, né? Liguei para o meu escritório, acionei a minha secretária, pedi para que ela desse sequência no meu atendimento. Caindo desmaiado ainda teve não, condições caí consciente. Eu não mas, desculpa, caiu consciente, ainda teve condições de tudo isso? Não, sim, porque, na verdade, foi uma perda de equilíbrio que eu tive, né? E eu, para quem já teve a experiência do AVC isquêmico ou hemorrágico, ele não provoca dor. Ele pode provocar a falta da consciência, mas nenhuma dor. Né? Então, não senti a perna, não senti o braço e não senti o rosto. Mas também nunca havia vivido essa experiência, já havia acompanhado de outros atendimentos. Minha esposa estava comigo, eu falei, você chama o gerente noturno, peça ajuda, porque eu acho que eu acabei de ter um derrame. E realmente... na tomografia que eu fiz, se comprovou um derrame hemorrágico muito profundo. Você não tem formação médica? Não tem. Mas eu confesso a você que daquele momento em diante, a minha preocupação foi saber o tamanho, o impacto que aquele derrame causaria em mim. Em nenhum momento eu, por exemplo, fiquei preocupado com a conta do hospital. Mas seria um estresse muito maior. Lógico. Né? E a minha conta ficou em 70 mil dólares. O Dr. Charles estaria fazendo as continhas lá com aquela maquininha. Hein? Já pensou que estresse? É correto o que eu falei. O senhor tem condições de calcular tudo isso. Nessa época de imposto de renda é fácil de calcular ou não? E hoje em dia também é muito automatizado. Então você tem um programa que já faz as datas, faz tudo. Os contadores também ajudam, né? Dizem que advogado, bom de conta é o contador. Advogado lida muito com conceitos. Mas temos o advogado tecnologia para ajudar. Doutor Ari Friedenbach, eu vou fazer a pergunta inversa agora. Né? Para o senhor que é aqui de São Paulo, nós estamos falando do brasileiro que vai para fora. E o estrangeiro que quer conhecer o Brasil ainda se assusta com a violência? Bom, fato é que a gente vive num país de extrema violência. E eu sei, assim, existem sites, por exemplo, para os viajantes do exterior, que dão as dicas dos cuidados que você tem que tomar em cada país. E o Brasil está lá como um país de extrema periculosidade. Uma tristeza, né? E isso, obviamente, traz reflexos gigantescos para o nosso turismo, até porque, uma coisa que eu sempre falo, assim, você vai para a Flórida, por exemplo, aquilo lá era um pântano, né? Não era nada. E fizeram um lugar super bonito. Sim. O Brasil não tem esse problema, assim, ele já é bonito por natureza. Só que a gente tem um problema de infraestrutura, de falta de mão de obra qualificada e de extrema violência. E acho que são fatores que prejudicam muito. A gente pode ter uma arrecadação gigantesca de turismo, né? Você vai para as praias do Nordeste,
poucos lugares do mundo, não vou dizer que sejam as únicas, mas poucos lugares do mundo têm praias tão bonitas. Região Sul, Centro-Oeste, o Brasil é maravilhoso. Só que a falta de infraestrutura, a falta de segurança, quantos e quantos casos você ouve falar de turistas aí que são assassinados no Brasil? Você imagina o impacto que tem isso, uma notícia, sei lá, um italiano que veio aqui, a notícia sai na Itália que o cara foi assassinado, imagina quantas pessoas vão cancelar suas viagens, né? Então, eu acho muito grave, e a questão da violência, naturalmente, passa pela questão da educação. Eu estou falando, a falta de mão de obra no turismo. Educação, a gente precisa ter formação, e isso tudo vai refletir na diminuição da violência do país, sem dúvida nenhuma. Gera emprego, o turismo gera muito emprego, mas assim, eu já conversei em viagens aí pelo Nordeste, e os donos de hotel, as dificuldades que eles têm para arrumar mão de obra qualificada. Isso não só no Nordeste, eu só estou dando um exemplo. Mas falta qualificação, né? Assim, pessoas que tenham habilidade, que falem mais de uma língua, e a questão da violência no Brasil Nós organizamos vários eventos trazendo empresários do turismo da Itália para o Brasil, para que eles possam, através de workshops, participar das nossas feiras, poder promover os seus produtos e os seus destinos. E uma coisa que a gente sempre está atenta é informá-los. Não saia do hotel com seus documentos originais, não saia do hotel, cuidado com o seu relógio, cuidado com a sua corrente. É uma coisa que constantemente a gente faz, é chato ter que fazer isso, é triste, é desagradável ter que fazer isso, mas a gente realmente está sempre uma atenção necessária, avisando que eles têm que tomar essa atenção. Porque... Eu acho, doutora, que mais uma vez fica clara aí a ausência do poder público, onde o poder público não está, lamentavelmente, a violência é clara, que ela tem várias origens, né? A cultura, a educação, seguramente é uma delas, né? Mas sem dúvida é a ausência do poder público. A gente já viu alguns exemplos de que quando o poder público está presente, né, essa situação ela melhora bastante. E a indústria do turismo sofre, evidentemente, porque é a única atividade comercial que prevê crescimento com preservação. Ela precisa da preservação para poder continuar crescendo. E o país, como o doutor disse, reúne condições de beleza natural incrível. Tem um povo que é extremamente caloroso, que recebe como nenhum outro cidadão do mundo, né? E obviamente, a indústria cumpre um papel muito importante, a indústria do turismo. É lamentável que um país rico como o nosso, em belezas naturais, não possa ter uma indústria mais pujante, né? E trazer estrangeiros que tenho certeza que quando vêm para cá e são sempre bem recebidos, mas quando não tem uma experiência ruim de violência, saem daqui apaixonados pelo nosso país. E eu não posso deixar de dizer que dentro disso a gente vive um momento trágico quando um governo federal que a gente tem reduz os investimentos em educação, né? Quer dizer, condenar gerações aí à miséria e à violência. O registro aqui da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, pois o presidente da AFIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebeu o título de cidadão honorário são carlense. Em sessão solene, presidida pelo vereador Júlio César, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, foi entregue o título de cidadão honorário da cidade ao presidente da AFIPESP, Duarte Moreira, indicação do vereador Marquinho Amaral, que foi orador da cerimônia. O vereador discorreu sobre a trajetória do homenageado, que é advogado e jornalista e preside pela segunda vez a AFIPESP, entidade que reúne mais de 250 mil associados. Destacou o espírito de liderança de Duarte Moreira, qualificando como um batalhador, um líder muito determinado na defesa dos direitos do funcionalismo e exemplar no empenho para aprimorar a atuação da AFIPESP. Em agradecimento, Duarte Moreira disse que na entidade seu trabalho não é isolado, mas representa uma coordenação de líderes voltados a tarefas de empreendedorismo e inovação. Condenou a proposta de reforma previdenciária do governo federal, que visa atender objetivos dos banqueiros que querem a conta da Previdência para enriquecer ainda mais, e defendeu que se faça uma reforma séria da Previdência, de modo a criar uma aposentadoria capitalizada nos moldes do Fundo de Garantia. Registrando sempre esta parceria que temos com a AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, desde o início do nosso Gente que Fala, estamos já no 18º ano de Gente que Fala.
Doutor Charles, antes de passar algumas perguntas que já estão chegando aí, eu fiz referência há instantes sobre o imposto de renda, né? Hoje é o último dia, penúltimo dia, último dia, sei lá como é que segunda-feira. Exatamente. Vai até o dia 30 de abril, sempre o último dia de abril. E é bom o brasileiro não deixar. O brasileiro costuma deixar para a última hora, mas tem que tomar cuidado, porque é bom. Doutor Charles, o senhor fez a sua declaração? Eu fiz a minha declaração. É importante estar com informe. Fiz ontem. Por favor, doutor Ari, o senhor já apresentou a sua declaração? Eu tenho um contador que faz para mim, porque eu, por ingenuidade, por ignorância, não ingenuidade, eu andei tomando umas multas do imposto de renda há uns anos atrás. Então eu falei, bom, acho que eu não tenho essa habilidade, eu vou mandar alguém. Doutora Fernanda já providenciou? Meu contador já providenciou, sim. O meu também. Desculpa interrompê-lo, mas estamos falando aqui para entregar a declaração de renda. Desculpa, por favor. Então é importante ter os informes de rendimentos à mão para evitar a contradição, porque se informa de forma diferente do que está nos informes, pode cair na chamada malha fina, né? E ter que prestar contas. Como pode cair? É loteria? Cair ou não? É loteria? Geralmente, se tem contradição, a Receita Federal você cai na malha fina, né? Então, hoje os cruzamentos da Receita são muito eficientes. A Receita tem uma tecnologia muito boa para cobrar imposto. É de segunda-feira, o último dia do prazo. Então tem o final de semana aí. Então posso tranquilo. aproveitar o final de semana, né, para deixar para o último dia. Cuidado com a internet, costuma cair bem na hora. Congestiona, você recarrega. Doutor Ari Fria Dembá, o Jaime do Jardim Bonfilholi. Sempre registro isso, quando eu fiz referência a estarmos no 18º ano do Gente que Fala, o Jaime do Jardim Bonfilholi está conosco desde esse tempo. Né? Ele pergunta a sua avaliação sobre a atual eficácia da CLT, lembrando que foi criada na ditadura Vargas. Sim, ela foi criada na ditadura Vargas, veio sendo aprimorada ao longo dos anos e se conseguiu criar uma legislação que protege muito o empregado numa relação que ele não é de igual para igual. O que a gente vê hoje, como eu falei anteriormente, é um tremendo desmonte de todos os direitos trabalhistas. Eu acho que assim, é muito, muito grave quando a gente pega exemplos, como se fossem bons exemplos, porque nos Estados Unidos o cara almoça enquanto está trabalhando, como se isso fosse uma coisa saudável. Nem tudo que o americano faz é bom para o brasileiro. E as conquistas que foram, com muita luta, conseguidas ao longo desses anos, desde da criação da CLT, foram muito importantes e numa tacada só esse governo está tentando destruir isso por conta da pressão violenta desse empresariado que está tendo justamente o que a gente comentou antes, essa isenção, esse perdão de dívidas gigantesco, quer dizer, é uma troca e esse dinheiro para o bolso de alguém vai, esse dinheiro que não vai ser pago de impostos, vai cair na mão de alguém. Não sei se é via corrupção, qual que é o esquema que se montou, mas obviamente tem interesses violentos econômicos prejudicando o trabalhador que no Brasil vive uma situação de extrema precariedade, o nível salarial que andou crescendo nos últimos anos está desabando novamente, o poder aquisitivo, programas sociais, assim, houve um grande desmonte do Estado, não só na CLT, mas como de cuidado com a população extremamente carente, que o Brasil, infelizmente, tem muita gente que vive numa situação de extrema miséria e a gente precisa olhar para essas pessoas. Eu gostaria de colocar meu ponto de vista. Eu respeito a posição do Ari, mas eu tenho um ponto de vista diferente. Eu acho que hoje em dia tem muito trabalhador que vive numa situação informal. Por que ele vive numa situação informal? Porque contratar o trabalhador é caro, porque você tem muitos ônus, encargos sociais e burocrático. Então, no meu entendimento, na hora que você liberaliza, como o governo buscou ir nessa direção, você cria mais empregos, porque a empresa consegue investir mais, investir mais no trabalhador, porque é menos burocrático, você cria liberdade. Mas, doutor, será que não seria um caminho muito mais inteligente haver uma redução de impostos para permitir mais contratação de empregados, em vez de simplesmente cortar os empregos, cortar todos os direitos de pessoas que estão extremamente desamparadas? A gente está falando de empresários, eu estou falando do cara que vive na extremo leste da capital, por exemplo, que vive numa situação de penúria extrema, com ausência total do Estado.
que precisa de ajuda. Essas pessoas não têm outra forma que não um cuidado importante e que não é abandonando dessa forma, cortando todos os direitos trabalhistas, contratação agora por hora, e aí se não der para ele pagar a Previdência, ele vai ter que tirar do bolso dele para pagar a Previdência. É uma insanidade uma coisa dessa. Quer dizer, o cara ganhou menos de um salário, mas ele vai ter que tirar de algum lugar o dinheiro para pagar a Previdência Social. Isso está garantido, mesmo que ele não tenha dinheiro para comer. Eu acho que a questão é o seguinte: na hora que você cria barreiras e esses direitos que se diz, a empresa pode contratar se ela tiver dinheiro para tanto. Com um nível de salário muito mais baixo. Se ela tiver dinheiro para tanto, se ela não tiver, vai ficar desempregado. Então a questão é, será que você não gera mais emprego liberalizando? Eu entendo que sim. Mas gerar mais emprego com um nível salarial muito mais baixo. A partir do momento que você tem essa contratação por hora, esse contrato intermitente, você tem um nível salarial muito mais baixo. Quer dizer, você vai contratar mais gente para ganhar metade do que ganhava. Eu não acho que é o Estado que faz o nível salarial aumentar, não é uma lei. Não, é a redução de impostos, por exemplo, que vai ajudar a contratar. Mas, claro, não é a redução dos direitos trabalhistas. Ao mesmo tempo. Eu acho que você pode reduzir reduzir o Estado, por exemplo, cortando privilégios de políticos, reduzir despesas necessárias. Mas políticos, toda a máquina é inchada, né? O judiciário é inchado, o legislativo é inchado. Se o Charles me permitir, eu queria fazer um parênteses também. Sem dúvida que nós estamos num dilema. Num mundo extremamente competitivo, como que nós vivemos, o Brasil hoje tem a carga tributária, como o doutor está falando, mais pesada da América Latina. Hoje um trabalhador custa quase 2 vezes o valor que ele ganha para uma empresa, para um comércio, para a indústria. A gente não vê esse exemplo no Chile, não vê no Peru, não vê no México, não vê na Colômbia. Você tem modelos mais avançados. Sem dúvida nenhuma, eu acho que uma reforma trabalhista ela deve acontecer. Sim. Acho que, sem dúvida nenhuma também, a maior participação tem que ser na redução da tributação, dos impostos, porque são eles que tornam esse trabalhador... Não é o empregado que se torna caro. Não, são os impostos, que façam que você pague 1.000, mas que o trabalhador ganhe 1.000, mas ele custe quase 2 para a empresa. Né? E aí então toda uma carga tributária. Acho que tem que ter uma modernização, eu acho que a gente não pode ter uma lei trabalhista baseada na década de 60. Eu concordo. Né, onde havia uma revolução industrial. Desculpa, só um parênteses rápido. Assim, não é que eu sou contra reformas, eu acho que assim, a gente tem que ter reformas, mas que não prejudiquem só o empregado e beneficiem só o empregador. Do emprego, mas diminuindo a qualidade desse emprego. Eu acho que a Europa dá um exemplo claro disso, da redução das horas semanais de trabalho, sem a perda do poder aquisitivo do trabalhador. O doutor Ari, há instantes, falou que não é favorável quando se compara, né? Ele citou o exemplo nos Estados Unidos de quem come durante o trabalho, coisas desse tipo. Aí o senhor citou o Chile, né? Eu fico questionando quando se compara o Chile aqui. O Chile tem 11 milhões de habitantes. A grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Então eu não vejo muito parâmetro para esse tipo de comparação. Pode ser que como é de turismo, você sabe esses números melhor que eu. Pode ser que isso traga muita diversidade, mas está claro que eu acho que bons modelos e bons exemplos devem ser seguidos. Vou dar um exemplo de algo que acontece, que revolucionou, e eu acho que todo cidadão que usa está extremamente satisfeito. Nós temos um serviço público chamado Poupa Tempo, né, que lida com milhões de pessoas. Um avanço enorme. O que trouxe esse avanço? O modelo. Apenas um modelo de negócio. Um modelo de atendimento, onde a pessoa é recebida com dignidade. Você entra num Poupa Tempo, você vê cerca de 400 pessoas na estrutura do Poupa Tempo. Aí você imagina, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Em 15 minutos você é atendido. É verdade. Né? Porque ela foi toda fragmentada o atendimento e a dignidade e o respeito é a pauta desse serviço. Né? Então eu acho que quando eu falo Chile, eu falo da Bolívia, obviamente são situações diferentes de país, de aproveitei o Chile porque todo mundo compara. Sem dúvida, mas é que eu acho que são modelos. O trabalhador no Peru, né, toda a parte de confecção hoje está em Lima. Porque o trabalhador no Peru e as grandes confecções, como marcas como Lacoste, estão baseadas lá. Saíram do Brasil e foram para lá. Por quê? Porque o trabalhador custa $1. Aqui custa paga $1 e custa 2. Então, essa tributação que o doutor Ari fala, que ela penaliza demais o empreendedor no Brasil, ela é o motivo
da reavaliação, não o direito trabalhista. Obviamente que, em algum momento, eu não sou especialista em direito trabalhista, em algum momento talvez o trabalhador tenha que abrir mão de alguma coisa, mas veja, não de tudo. assim, o senhor colocou com muita propriedade, na questão precisamos repensar a lei trabalhista, fazer algumas reformas. Aliás, eu acho que tudo é assim. Por exemplo, trato muito da questão da maioridade penal, por exemplo. Os criadores do Estatuto da Criança e do Adolescente dizem que é uma lei, a melhor lei do mundo, é perfeita. Não, ela não é perfeita. Conforme ela vai sendo aplicada, vamos aparar as arestas. Qualquer lei, qualquer ação numa empresa passa por ajustes. Assim como a lei trabalhista. Não dá para a gente pegar uma lei de 1900 e achar que ela está ótima para agora. Agora, daí, acabar com a lei trabalhista, acabar com os direitos trabalhistas, eu acho um grande equívoco. Eu penso o seguinte, quem gera riqueza é a iniciativa privada. O trabalhador trabalhando e a empresa. Você gera riqueza assim. Então, você tem uma economia que funciona bem, automaticamente os salários vão crescer. Porque você tem mais ofertas de emprego e o mercado funciona assim. Quanto mais oferta de emprego, maior o salário, as empresas lucrando mais, etc. Os países do mundo com economias mais abertas, mais liberais, são os que têm o maior IDH. Normalmente existe essa correlação. Então o Brasil, ele acaba sendo muito burocrático, criando muitos empecilhos para a pessoa contratar. E com isso você cria uma massa marginalizada que fica fora. É que o discurso do governo o responsável por isso é o empregado, é a CLT, não é isso. É a questão, maior problema é a carga tributária, é o inchaço do poder como um todo, aí eu incluo legislativo, executivo, judiciário, e aí o problema é o empregado, esse infeliz que está na ponta... Sabe, o mais vulnerável de todos, ele vai pagar o tributo descontado no contra-cheque. Ele não tem opção, ele não consegue sonegar. Na verdade, o trabalhador, durante todos esses anos, ele vem dando tudo que ele pode mais um pouco. Eu acho que ele está concordando que a culpa é do Estado, não é do trabalhador. Mas o Estado é sempre paternalista. Porque o trabalhador, porque o Estado vai dizer para o trabalhador que o FGTS é mais bem administrado pelo gestor que administra do que na mão do trabalhador. Não, porque o FGTS tem uma outra função, que é financiar a construção. Mas não é só por isso. Não... É assim como a questão da Previdência. Tem outras fontes de renda, de entrada para a Previdência que não justificam essa reforma da Previdência. Entendeu? Quem que vai pagar essa conta? Precisamos pensar nisso. Enquanto você tem aposentadorias bilionárias aqui, e essas ninguém quer mexer, do judiciário, por exemplo, aí vamos pegar esse infeliz do trabalhador que ganha, sei lá, R$300 por mês do INSS, esse que vai pagar a conta, não o juiz que tem uma aposentadoria bilionária. Mas será que a burocracia não é o trabalhador que paga a conta? Na hora que é mais difícil contratar? Então, a burocracia está do Estado. O Estado criou o problema, é isso que eu volto aí. O Estado que criou o problema, não é o coitado do empregado. Eu tenho, às vezes a empresa, eu tenho um caso de um cliente, eu não sou advogado trabalhista, mas lá no escritório, por exemplo, a gente teve essa consulta, uma empresa que tinha 500 funcionários. Se ela tivesse que contratar mais 100, o aumento da burocracia seria tão grande, e o custo dela aumentaria tanto, porque teria que ter médicos do trabalho, aumentaria a burocracia dela. Que não compensava aumentar o número de empregados. Então, você cria amarras e barreiras para contratar, você acaba criando uma massa marginalizada que não tem acesso ao mercado de trabalho e fica com muito... Então, aí você perdoa algum imposto, em vez de perdoar o Banco Itaú com uma dívida gigantesca e o governo está perdoando. Por que não pega esse dinheiro e investe na geração de empregos? Não, vamos perdoar os bancos que estão realmente sofrem muito aqui no Brasil. Eles merecem o perdão da dívida. O dinheiro é nosso do contribuinte. É o nosso dinheiro do contribuinte e o governo está abrindo mão de bancos. Entendeu? Isso é uma insanidade. E o trabalhador se ferrando, desculpa a expressão. Doutora Fernanda, a Daniela da Bela Vista pergunta à senhora sobre os benefícios para o turismo italiano com a troca lira pelo euro. A adoção da moeda comum, o euro. Isso foi sentido, mas só no começo, né? Que o valor do euro na época foi praticamente o dobro do valor da lira. Então, isso foi sentido no começo pela população na Itália, pelo consumidor, pelo empresário ou pelo contribuinte, mas foi pouco a pouco... foram se adaptando e isso foi uma coisa que foi normalmente quando eles pensaram, né? Acredito eu, quando fizeram a troca
da lira pelo euro, eles já tinham todo um planejamento de que, com o passar dos anos, tudo isso ia ser adequado à economia da Itália e também dos turistas que a visitam. Então, não teve esse impacto hoje, é visto normalmente dentro da comunidade europeia. Do senhor, doutor Aguinaldo Abrão? Pode ser. Só queria fazer um comentário a respeito do euro na Europa. Ele apesar de ter monetariamente o mesmo valor, ele tem pesos diferentes dependendo do país onde você se encontra. Dependendo do país. Por exemplo, se você gasta 19 euros para comer uma pasta na Itália, seguramente essa pasta na França vai custar 30. Essa pasta, 19 euros. de vida de cada país. Os custos de vida. Então aí você vê que o dinheiro é a moeda que circula, é a mesma, mas ela tem peso. Tem um poder aquisitivo diferente. Muito diferente. Isso é uma coisa muito interessante. Tem países mais baratos e países mais caros também dentro da Europa. Mas mesmo dentro de uma situação mais popular, você vê que o dinheiro representa, dependendo do país, tem diferença. Doutor Charles McNaught. Marcos de Pinheiros pergunta se a nossa classe política estava tão preocupada com o déficit da Previdência porque votou pelo fim do fator previdenciário em 2016. Bom, acho que a nossa classe política não está preocupada com o déficit da Previdência. Estão preocupados com a próxima eleição. Tanto que quando se aproxima da eleição, eles não votam em forma da Previdência com medo de perder voto. Então, no meu ponto de vista, o que precisa são políticos que tenham a preocupação com a população, não com o voto. Mas se ele tem medo de perder voto, é porque o eleitor dele não está de acordo com isso. Então, assim, o legislador, ele representa uma grande massa da população. Se a população é contra e ele é a favor, alguma coisa está errada. Eu acho que o eleitor está mal explicado. Está mal explicado. O governo fez uma propaganda realmente super mal explicada. Eu acho que eu concordo. Acho que houve falha de comunicação. O governo mente. Realmente é uma propaganda por que eu não acho que é mentira? É propaganda enganosa, sim. Que até discuto muito com o Zanco, querido, caríssimo Zanco Pé. Nós temos... vamos verificar o mercado. Como o mercado funciona quando você fala que vai ter reforma da Previdência? Bolsa sobe, dólar cai. Será que o mercado acreditaria num governo mentiroso? Será que o governo não, tanto não acredita que nós estamos sem investimentos aqui, porque o nosso governo é mentiroso e não vem dinheiro de fora para nada. Quando fala que vem de fora da Previdência, o dinheiro vem. Será que o governo não conseguiria enganar os melhores economistas do mundo? Tem outro fator que você precisa analisar, que é assim, quem que manipula a bolsa não é o empregado, é o empregador, é o grande empresário, o grande capitalista. Esse realmente quer que o empregado se dane, quer que a Previdência pare de funcionar. Eles querem, na verdade, vender Previdência privada. Esse que é o grande plano. Eu não acho que seja assim. Eu acho que essa questão de luta querem de acabar classe, com a Previdência. o empresário, o empregador que quer oprimir o povo, ele só quer... Isso eu não acredito. É o lucro. Eu acho que nós capitalismo temos... Eu acho que nós temos o cidadão e o Estado, que é enorme, que é regressiva. A Previdência hoje é regressiva. Eu tiro o dinheiro dos mais pobres e dou para pessoas que têm mais. Ela gera desigualdade social e a gente vai deixar isso. Eu tiro o dinheiro da educação e saúde para custear, por exemplo, funcionários públicos que têm aposentadorias maiores e a educação e saúde de pessoas que estão com escolas péssimas e saúde péssima. Porque educação e saúde eu gasto muito menos que Previdência. Fecha um país com tanto miserável, fecha a conta. Você gastar tanto com Previdência e gastar tão pouco com saúde e educação, eu fico... Eu tenho a explicação porque o governo não gasta com educação. Se educar, o povo aprende a votar. Exatamente. Então, não tem a menor dúvida. Não é bom. É um fato. Se educar, o brasileiro aprende a votar. É isso aí. Doutor Aguinaldo, Paulo da Barra Funda tem a curiosidade de saber qual ocorrência para qual o seguro viagem é mais requisitado. Bom, sem dúvida nenhuma que a primeira ocorrência é assistência médica e hospitalar. Achei que era extravio de bagagem. Extravio de bagagem? Não, a segunda tem sim. Isso, a segunda é o que mais acontece é extravio de bagagem. Mas sem dúvida nenhuma que o maior número de assistência dá por motivo de assistência médica hospitalar. Extravio de e depois bagagem. É uma coisa impressionante, né? O que acontece. O doutor Ari já está preocupado com a bagagem. Mas não é que eu estou preocupado, já várias vezes me aconteceu. Você chegou bem perto do centro do target. Tá certo. Várias vezes. Já teve problema de bagagem, doutor Charles? Já tive problema de bagagem. Tinha seguro? Não tinha seguro, mas encontrei, da bagagem não, mas eu encontrei, por sorte, no dia seguinte, alterei minha rota, tive que dormir numa cidade que não estava planejando, e no dia seguinte voltei e estava lá. Vou dar um exemplo dessa situação. Sim, qual é a situação?
demora na entrega da bagagem, há coberturas que permitem você fazer compras de primeiro itens, né? Como material de higiene pessoal, algumas roupa companhias íntima. não dão imediatamente? Não, na companhia isso, não. A companhia vai tentar localizar a sua bagagem e tem um ressarcimento feito depois de um período. Sim, mas de imediato eles não te dão Mas nada. o seguro viagem sempre Acho que oferece. me deram um necessairezinho, talvez, uma vez. Pode ser. Minha bagagem. Doutora Fernanda, rapidamente para o Eric de Campinas, a Itália oferece roteiros turísticos gastronômicos. Nossa. Principalmente. Ainda mais esse ano, a Itália está festejando o ano do Cibo, o ano da gastronomia. Então, um dos produtos turísticos mais importantes, né, para a Itália é o turismo gastronômico. Então, inúmeros roteiros de visitas em vinícolas da Toscana, do Piemonte. Eu não vou citar aqui todas as regiões, mas a Itália ela possui roteiros de todas as suas regiões, roteiros especificamente gastronômicos. Procure a sua agência de viagem, procure o seu operador, ou procure no nosso escritório, que a gente vai te passar uma série de roteiros. Qual é o endereço, por favor? Nós estamos na Avenida Paulista, no número 1971, no 3º andar. Também através do nosso site, que é o www.enit.it ou www.italia.it e também no nosso Facebook. Lá você vai encontrar muitas informações. Tem um endereço algum? Veja bem, primeiro eu recomendo ao viajante que procure o seu agente de viagens ou o seu corretor de seguros, ok? Para obter a informação sobre qual o seguro de viagem que melhor atende a viagem que ele pretende fazer. Eu vi ali no telepronto uma pergunta de uma pessoa. Nós não temos mais tempo. Só dizendo por que a despesa do navio é tão cara. É porque é feito um atendimento particular a bordo. Mas o importante é que se a pessoa tiver um seguro viagem, ela terá o ressarcimento dessa despesa. Foi o que eu te falei que aconteceu com a família. Tem algum endereço, alguma forma de localizá-lo rapidamente? Bom, hoje tem uma página pública do Facebook que é CWM 2018. Doutor Ari Friedenbach, tem alguma forma de localizá-lo rapidamente? Bom, é arifriedenbach.com.br. Tem Facebook, tem todos os canais aí de comunicação. E aproveito aqui para agradecer o convite, mais uma vez estar aqui num debate acalorado e agradável e interessante que a gente aprende. Final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao Dr. Ari Friedenbach, Dr. Charles McNaughton, doutora Fernanda Longobardo, doutor Aguinaldo Abrão. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.